A Eliana me disse então que foi uma mudança radical, né, Eliana? Primeiro, não só a mudança de estado, não só a mudança de profissão, mas a mudança de conduta de vida, né? Conta um pouquinho mais para a gente quais são os pontos mais significativos para você nessa mudança de conduta de vida. Eu acho que o primeiro foi uma expansão de consciência sobre a minha inflexibilidade para enxergar as coisas. Eu lembro que um dos primeiros desafios que eu coloquei em você foi eu tentar entender a consciência sistêmica. E aí eu comecei a comparar com sistemas ambientais, com o DNA, e eu lembro que em uma aula da imersão, você falou, porque alguém me mandou uma mensagem sobre o DNA. Para mim, essa foi a maior vergonha. Era gravado e eu igual, assim, quase me enfiei debaixo da mesa. Porque a minha insegurança era muito grande. Era uma pessoa que não conseguia nem abrir uma câmera. E através de todo o processo de ressignificação das constelações, eu me tornei uma pessoa que consegue fazer lives, que consegue se expor, consegue dar a sua opinião. E uma das maiores vantagens que eu percebi foi na minha família, não só em mim, mas no contexto em geral. Quando eu te conheci, recentemente tinha falecido meu pai, então você me ensinou a enxergar a doença do meu pai com óculos diferentes, a ter essa calma e aceitação, a entender a aprendizagem que toda essa doença trouxe. Era uma época em que havia muitas brigas familiares por conta da herança e a paz voltou para a família. Foi uma época em que tive que sair da caixinha quadrada do biólogo, que todo mundo ia apontar o dedo porque para a ciência a constelação não era bem vista nesse momento, e ter que dar a cara e dizer, eu vou virar constelador, eu quero fazer isto, falar dentro da comunidade científica e perceber que o apontar de dedo não é tão grande quanto a gente cria nos monstros da nossa cabeça. Olha que fantástico. E você, Fernanda, conta um pouquinho para a gente, né? Qual foi o primeiro impacto, o impacto mais significativo dentro desse processo? Então, eu acho que para mim, Kátia, a visão amorosa que a visão sistêmica passa. Eu Sim. falo assim que para mim fez toda a diferença, porque assim, quando você vai entendendo, vai criando consciência que as coisas acontecem, as pessoas ao seu redor fazem ou deixam de fazer, então as situações acontecem, tudo tem um porquê, um para quê. Não é nem Sim. porquê, o para quê. Então, isso para mim abriu a minha mente completamente em relação aos relacionamentos, né, dentro da própria Sim. família, das coisas que acontecem em relação à saúde, como a Helena trouxe, eu passei momentos também difíceis de saúde na família, e aí quando você compreende isso, quando você traz essa visão amorosa, você consegue enxergar, você tem um outro olhar, e aí a gente aprende. Porque quando você, eu falo assim, tudo que você luta, né, contra, né, e parece que o negócio Persistir, né? vai acontecendo. Isso é a mesma coisa que o corpo. Eu falo assim que eu trabalho com o corpo, então, quando a Eliana falou assim, a minha inflexibilidade em entender as coisas, o próprio corpo vai se tornando inflexível, então você não tem flexibilidade para ela. Então, quando você dá esse olhar, você dá esse olhar para o corpo, né? Por que que eu tô tão enrijecida, né? Aí você olha que a sua mentalidade está enrijecida. Então, você acaba aumentando toda essa consciência, e aí a visão sistêmica me trouxe isso. Eu falei, o corpo sempre foi a minha fascinação, aprender sobre o corpo, assim, mas essa visão sistêmica foi assim tão maravilhosa, por isso que eu falo, é uma visão amorosa. Então, eu acho que isso foi a melhor coisa mesmo que eu pude aplicar na minha vida. Quanto outras coisas, mas assim, o essencial foi eu poder enxergar com amor o outro. É muito interessante quando você conta isso, né? Porque talvez as pessoas que não conheçam
os processos sistêmicos olham para isso, ouvem isso e dizem assim, tá, mas o que isso significa na prática, né? E quando você estava me falando sobre tudo isso, né, eu fiz um atendimento ontem que materializa muito o que você está dizendo, de uma forma a esclarecer um pouquinho para as pessoas o que você está contando, para aquele que é leigo, que chegou há pouco no nosso canal, que ouviu poucos episódios, que não entende muito bem, né, como nós praticamos a consciência sistêmica. Então, ontem eu fiz um atendimento de uma mulher extremamente inteligente, uma pessoa bem-sucedida, que tem 65 anos. E aí ela chegou e ela disse o seguinte: Kátia, eu vim fazer esse atendimento porque eu estou com problema de saúde, eu estou com problema de nódulos nas cordas vocais e eu já sei o que é. Eu já fiz o diagnóstico. O responsável por isso é o meu marido. Porque o meu marido, ele me submete a uma série de situações no sentido de eu ter que me calar. E se eu vou expressar a minha vontade, o meu desejo, ele acaba discutindo, ele acaba criando uma situação desconfortável. Então eu já sei que o causador dos meus nódulos nas cordas vocais é o meu marido. Mas eu queria entender se você tem uma solução para isso. E aí eu disse: olha, se realmente fosse o seu marido, você já teria resolvido os nódulos das cordas vocais. Porque quando a consciência vem à superfície, nós encontramos um caminho de solução. Se você está chegando aqui e você não encontrou a solução para os nódulos nas cordas vocais, é porque talvez você esteja olhando para uma raiz que não é tão real assim. Mas uma raiz está mascarada e você está procurando um culpado para atribuir uma dinâmica que o seu corpo está vivendo nesse momento, que é uma dinâmica disfuncional. Kátia, mas eu tenho certeza, porque eu fico extremamente desconfortável e insistindo comigo. Eu falei, ok, mas vamos olhar um pouquinho para a sua história. E aí, olhando um pouquinho para a história dela, da forma como nós fomos conduzindo o atendimento, a mãe dela perdeu a mãe, ou seja, a avó materna dela, faleceu quando a mãe dela tinha 6 anos de idade. E quando a mãe faleceu adoecida, não foi revelado o porquê a mãe faleceu, mas só disseram que a mãe faleceu adoecida. Ela acabou sendo submetida a uma série de situações de muito sofrimento, porque logo o pai, né, o avô dessa pessoa que estava em atendimento, se casou de novo e a madrasta tratava a avó dela mal, que acabou sendo entregue para uma casa para trabalhar, para auxiliar nos serviços domésticos, e ela, com 7, 8 anos, já foi passando de casa em casa, de casa em casa. E a mãe dela ainda é viva hoje, tem 90 e poucos anos, e é extremamente ressentida até hoje com a morte da mãe. E aí nós fomos entender que, na verdade, essa avó da pessoa que estava em atendimento tinha um ressentimento muito grande contra Deus. E a frase que surgiu foi: Deus, você foi injusto comigo. Você não ouviu e não me deu espaço para eu te contar o que eu precisava e você nunca me deu voz. E quando nós começamos a tomar essa consciência, nós começamos a perceber que a pessoa que estava em atendimento repetia exatamente a dor da mãe, que não tinha conseguido fazer as pazes com Deus. E, na verdade, não existia um culpado, mas existia uma necessidade de se olhar com gratidão para aquela mulher que um dia gerou uma outra mulher que foi dando continuidade a toda a família, e hoje já existem netas, bisnetas, enfim, reconhecendo o valor da passagem breve e reconhecendo o propósito que Deus tinha para todo esse contexto, entrando em total concordância com tudo da forma como foi e estava. E percebendo que naquele momento o marido só estava sendo um instrumento de repetição para um sistema que buscava cura, equilíbrio e reparação.
Gente, foi inacreditável. Foram em 50 minutos, eu assisti essa mulher chegando com uma verdade absoluta e iniciando um processo de ressignificação que lágrimas escorriam e ela disse: pela primeira vez eu consigo acreditar que meu marido me ama. Eu sou casada há mais de 40 anos. Pela primeira vez eu consigo acreditar que esse marido me ama. E foi uma ressignificação maravilhosa, porque ela conseguiu enxergar além da interpretação limitada, da falta de flexibilidade, Leana, no jeito de enxergar a vida e de interpretar. Porque, veja, não é sobre você, mas é sobre uma dinâmica que precisa ser corrigida que recai sobre você, né? E quando a gente entende isso, muda tudo, né?